E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, diretamente dos estúdios da Move 8 Produções, Taina Franco na área, com vocês, pela radiodifusora, YouTube, Spotify e todas as plataformas de áudio e vídeo da sua internet. Lembrando você, usuário do Francamente, que tem um dever moral e cívico de curtir, compartilhar e ampliar as vozes que passam por essa mesa. Aqui falamos de arte, cultura, movimentos sociais e hoje tenho a graça de receber um homem que estuda Fanon. Sabe quem é Fanon? Você vai saber hoje. Ele, assim, é a referência, o mais citado dos citados, participa de 15 grupos de estudos diferentes. Não sei como consegue. Ele é bacharel em psicologia, também tem pós-graduação, mestre em filosofia, e está aqui hoje para conversar com a gente, Gilbert Kalian. Bem-vindo! Salve galera, salve Rapa, salve massa. Bem-vindo. De antemão, agradecer pelo convite. Acho que é sempre um prazer enorme poder estar em espaços falando um pouco sobre as coisas que eu estudo, sobretudo do pensamento de Fanon, mas não se reduzir somente a isso, mas como ponto de partida e a partir dele a gente discutir questões que podem ser úteis para a gente pensar a nossa realidade hoje em dia. Uma coisa que eu acho, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de tá tudo gravado, inclusive, mas essa conversa sobre pular os muros da universidade e a população, de um modo geral, entender o que se estuda numa universidade, qual que é a importância dessas pesquisas, qual a importância dos autores que se estudam e são referências dentro de uma universidade e fora dela, né? A partir do momento... O Fanon ele vem sendo muito falado, eu acho que nos últimos 5 anos, talvez, estou falando fora da academia, né? Fora de núcleos de estudo, mas eu tenho visto vídeos na internet, o Jones Manuel acho que gravou um para o Carta Capital, do Fanon, videozinhos curtinhos, o Fanon ocupando espaços que são necessários para uma discussão de Brasil, num primeiro contexto, né? Mas de mundo, né? De olhar para o mundo. Mas vamos começar da sua carreira acadêmica? Vamos lá, foi fazer psicologia. Sim. Em Pernambuco. Na verdade, assim, minha carreira acadêmica ela nem começou na psicologia propriamente dita, né? Eu fiz engenharia mecânica durante 3 anos, cheguei a trabalhar em chão de fábrica, mas eu lembro muito de uma situação de uma supervisão depois do estágio propriamente dito, que eu fui conversar com minha supervisora, e eu tinha visto uma cena dentro de uma fábrica que me impactou muito. Era uma fábrica de automação e controle lá no Recife, na região metropolitana, na verdade, que os funcionários eles trabalhavam à mesa com um colete que tinha uma cordinha que ficava fixada na mesa. E que todo o tempo que eles saíam fora do horário de almoço para ir no banheiro era descontado direto no salário. Isso gerava uma situação, de certa forma, insalubre para aqueles trabalhadores. Isso é muito absurdo. Ele Infelizmente, não podia desplugar da mesa, é isso? Fora do horário de almoço, não, era descontar diretamente o salário. Eu lembro que eu comentei o meu incômodo com isso com minha supervisora na época. E eu lembro muito assim, ela sendo muito taxativa, dizendo, veja, enquanto você se preocupar com as pessoas da maneira como você se preocupa, você não vai ser um bom engenheiro. Você está lá para garantir a produtividade, você não está para garantir o bem-estar das pessoas. Se quer pensar nisso, vai fazer direito ou psicologia. Você pode ser um bom advogado ou um bom psicólogo. Bom, cá estou. Segui a tora o conselho, eu diria. Imediatamente você foi fazer psicologia? Fui fazer psicologia, eu saí da engenharia mecânica, eu estava no Instituto Federal, lá de Pernambuco, em Caruaru. Aí eu saí de lá, fui para o Recife para estudar psicologia, terminei a graduação, aí fiquei no entrave se eu fazia pós-graduação, se eu fazia residência, se eu ia fazer especialização ou mestrado. Em algum momento chegou uma vontade de clinicar ou não? Você já estava num contexto então, mais... eu programei minha graduação todinha para... ela foi dividida assim, eu fiz do primeiro ao quinto período uma formação teórica muito forte, fazendo PIBIC, fazendo PIBIT, apresentando trabalho, escrevendo artigos, me inserindo muito dentro de laboratórios. E a segunda parte da formação, na graduação, que são 5 anos, né? Com uma pandemia no meio, teve esse pequeno detalhe. Uma coisa pouca. Quase não influenciou na formação. Para um psicólogo tranquilo, né? Tranquilidade. Pra quem tá trabalhando com a mente. mente. O final dela eu fiz muito voltada para a formação clínica. Então, eu fiz minha formação como analista, também sou psicanalista hoje em dia. E hoje eu tenho os frutos do que foi esse desenvolvimento de trabalho durante a minha graduação.
Então, eu tenho um trabalho teórico forte, assim, de vários artigos escritos, participação em mesas, orientações, dando aula, mas também atuo como clínico no momento. Então, assim, eu tenho meus pacientes, eu tenho esse trabalho de escuta ativa muito forte. Por exemplo, no Recife, durante algum tempo, enquanto eu ainda morava lá, eu trabalhei num coletivo de rua que fazia atendimento para as pessoas, independente de pagamento, que era o coletivo Pontes da Psicanálise, que faz parte do movimento de democratização da psicanálise brasileira, que, por exemplo, lá em São Paulo, a gente tem uma lógica parecida com o coletivo da Praça Roosevelt, Tá. que é o que a gente chama de escuta da cidade, assim. Então, sempre tive muita essa preocupação, porque, vê, assim, o meu incômodo de sair da engenharia e ir para a psicologia dizia respeito a querer cuidar das pessoas, era querer muito fortemente fazer com que aquilo que eu aprendi na universidade tivesse algum nível de responsividade útil para a população no geral. Disso que a gente estava comentando antes, dessa quebra da parede da universidade, de levar à rua, eu sempre levei isso muito para a prática. E eu acho que um autor que me incentivou muito com isso, também o mote de eu estar aqui hoje, foi muito do Fanon, né? Assim, uma coisa que não somente ele escreve de forma propriamente dita, mas quem escreve sobre ele dá esse pulo de dizer que a teoria ela deve servir à prática, mas não ficar reduzida aos debates enquanto embates teóricos. São necessários, são profícuos, são fundamentais, e não tem como fazer uma atividade prática sem passar por um trabalho teórico em cima, mas que não se reduza ao fazer somente dentro da academia, porque assim, é muito legal você escrever artigos, Claro. ver a galera licitando, tem um lance de uma certa massagenzinha de ego assim e tal, mas se não tem uma operacionalidade prática, se não tiver questionando as condições concretas da realidade na qual eu estou inserido e tal, se torna quase que uma demagogia acadêmica, saca? Então, Mas o teu olhar, quando você, jovem, olhou o cara desplugando e plugando, eu acho que também tem um lugar de uma inconformidade, que aí ele vem de um outro lugar que não é do seu ambiente de trabalho, porque aquela coisa que você reparou e te incomodou, esse incômodo já estava em você, essa indignação já estava em você, eu imagino. Sim, Porque é um olhar para o mundo, porque podia ter passado despercebido, você podia ser mais um que pluga e despluga, e é esse o sistema. eu acho que diria que tem 3 movimentos que fizeram com que esse olhar em mim sempre fosse muito atento, né? Acho que o primeiro deles é formação familiar. Meu finado pai era sindicalista, e minha mãe, ela basicamente fundou o PT na minha cidade. Então, que até hoje, o apelido da minha mãe na minha cidade é Rosiane do PT. Assim, é a alcunha dela. É o sobrenome dela. É o sobrenome dela. Então, já vivi dentro desse meio mais político desde criança, literalmente, convivendo com discussão política, de construção partidária, de construção junto com o movimento de campo, com a galera do MST. Vivi ocupação quando era criança, assim, e tal. Então, desde muito cedo eu tive muito contato, mas tiveram outras 2 coisas que foram muito marcadas para mim nesse aspecto. A outra foi o punk rock. O punk rock sempre presente na vida dos jovens, cara. De molecote, assim, eu ouvindo muito Ratos de Porão, principalmente, assim. Inclusive, hoje cheguei a ter banda punk, eu toco baixo, canto também. Meu baixo tá ali, nunca consegui ter banda punk. Porém, li muito. Os primeiros contatos com leitura mais politizada da minha vida foi em calçada de bar punk, com banda tocando, letra, verdurada, eu ia bastante na minha época, não sei se tem mais, mas é isso, né? O movimento punk, ele sempre trouxe contextos políticos que, infelizmente, Sim, ainda cabem. é uma lógica de se fazer música muito a partir de um questionamento da ordem, inclusive, do que é musicalidade. Sim, sim. E dentro desse ele tem um terceiro movimento, que talvez seja o mais presente de todos, que é do rap. Assim, desde criança, ouvir Racionais como se fossem verdadeiros cultos, né? Sim. Por exemplo, tem uma parada que eu sempre brinco com meus amigos, que em capítulo 4, versículo 3, o Mano Brown ele vai cantar que é 1997, depois de Cristo, a Fúria Negra ressuscita outra vez. Coincidentemente, eu nasci em 97. Pronto, tá dado o papo. Eu sempre brinco com meus amigos. Eu sou a Fúria Negra renascida. Assim, em termos de parábola, assim, e tal, mas sempre foi um norteador muito forte, assim. Tem uma coisa assim que eu sempre vislumbrei muito do rap, e sobretudo nos Racionais aqui no Brasil, que é quem primeiro organiza em letra o ódio do povo oprimido
na condição de subalternidade, nas periferias, nas favelas, nos mocambos, em forma de operacionalizar a luta para a reivindicação de uma condição ou outra, saca? Então, eu gosto sempre de brincar, né? Que assim, que se meu primeiro contato com a política foi através da minha mãe na política partidária, a minha escola de formação mesmo foi o rap e o punk rock. Então, ter se tornado... Olha por que a arte é tão combatida nesse país, porque é isso, ajuda desenvolver pensamento crítico. Né? Quando fala, não, o professor ele fica doutrinando, quem dera, né? Quem dera. Antes fosse, pô. Antes fosse, gente. Antes fosse marxista a faculdade. Exatamente, exatamente. Inclusive, aí retomando, por exemplo, um pouco, estava falando do tempo de graduação em psicologia, por exemplo, aí a gente entra nas problemáticas dos incômodos, né? E de como o Fanon foi aparecendo cada vez mais forte na minha vida. Que eu lembro assim, já na engenharia eu tive contato com o Pele Negra, Máscaras Brancas, e é um livro que gera um nível de incômodo muito forte na gente, e fazendo psicologia, e tem daquelas leituras, né, dos autores, sobretudo americanos e franceses, você vai ler um Goffman da vida, um Moscovitch, vai ler Freud, vai ler Skinner. E você começa a ler essa galera e você pensando, pô, tipo, beleza, eu entendi o pressuposto que você tá falando, mas o que é que isso fala da minha realidade, saca? O que é que isso fala da minha condição de subalternidade e de diferença e de uma experiência marcadamente violenta, sobretudo por conta do racismo, e que isso aqui que eu estou estudando não abarca. Então, dentro da graduação mesmo, eu sempre fui muito incisivo de tentar trazer alguns tipos de debates que não eram muito comuns dentro da psicologia, pelo menos lá na UFPE, que foi onde eu me formei, na Federal de Pernambuco, que era pensar, por exemplo, autores como Neuza Santos, como Virginia Bicudo, como Lélia Gonzalez, como a Isildinha Batista Nogueira, mas, sobretudo, Franz Fanon, que era praticamente um alienígena dentro da universidade, que as pessoas simplesmente não liam. Era muito aquela tentativa de... Você aprende patamares metodológicos e teóricos que podem ser replicados, mas você não aprende eles a partir da sua realidade. Sim. Como se fosse um transpor da realidade europeia para a realidade brasileira. E isso é uma coisa que o próprio Fanon é muito crítico. Ele não fala de Brasil nos textos dele, ele deixa isso muito explícito, sobretudo no Pele Negra e Máscaras Brancas, que ele vai falar sobre a condição do antilhano. Ele deixa isso muito claro logo na introdução do livro. Que o meu estudo é falando sobre a condição do antilhano. Se servir para outros povos, beleza. Se não, vocês que lutem. É quase isso que ele deixa de indicativo no texto dele. Isso me mobilizou muito a questionar esse cânone teórico, epistêmico, desse lugar de fazer ciência no Brasil a partir de um modelo europeizado, né? Acho que, por exemplo, aqui em São Paulo mesmo, a USP é um grande fenômeno disso, né? A gente brinca em determinados lugares que a USP é quase um braço da Paris 5 no Brasil. É quase isso, assim. É tanto desejo de ser europeu nessa construção política, nessa construção teórica, epistêmica, que reproduz, às vezes, os mesmos olhares, como é que eu poderia dizer, vazios e pontos cegos que a teoria europeia ela tem, só que feita por nós aqui. Mas se a gente pensar não só no processo colonial, né? Não só no processo de invasão, nessa construção desse Brasil conforme está dada, mas se a gente pensar que a elite paulista, por exemplo, a galera ali da Semana da Arte Moderna tal, a pós-graduação era viagem para a Europa, era passar um tempo na Europa, né? Terminou os estudos, então Europa. Que era como se ir para a Europa você fosse adquirir cultura, você fosse adquirir conhecimento. Mais que isso, acho que aí volta o Fanon novamente, né? Que o verdadeiro humano ele vai estar na metrópole. Então, aos olhos do subalterno, aos olhos do colonizado, eu só me torno humano na medida em que eu me tornar cada vez mais próximo com o referencial de humanidade que se apresenta para a gente, ou seja, na europeidade. É quase como se o simples fato de você, por exemplo, falar do meu contexto. Eu sou de uma cidade de interior chamada Passira, interior de Pernambuco, que é Acordar Suave em Tupi-Guarani, minha digníssima terra natal. Você sair de Passira para estudar em Limoeiro, que era a cidade do lado, já configurava para você, já garantia para você uma espécie de garantia de superioridade frente aos seus iguais naquele lugar, porque era uma cidade mais desenvolvida que o lugar que você estava. Se você sair de Passira e fosse morar no Recife e estudar lá, ao voltar para Passira, você já tinha um outro olhar das outras pessoas, porque é como se você tivesse tido contato com o lugar certo
que deveria ter esse Estado, que era na metrópole, onde tem as discussões sobre cultura, as discussões acadêmicas, onde tem mais oportunidade de emprego. Então, esse balizador de que a referência à humanidade ela vai estar na centralidade econômica, ela é muito fortemente marcada na realidade brasileira como um todo. E aqui eu posso falar, por exemplo, de quem sai daqui do interior paulista para estudar na capital, que é algo que é muito comum. Por exemplo, outra coisa que pega muito na forma constitutiva brasileira é de sair do Nordeste, sair de qualquer estado do Nordeste, vir estudar no Sudeste ou trabalhar no Sudeste. Isso lhe configuraria uma espécie de pretensa superioridade em relação aos outros, porque você está no lugar que é tido como mais difícil de ganhar a vida. Então, se você conseguir vencer lá, você vence em qualquer lugar. E é muito doido pensar nisso, porque assim, tem um pensamento colonial muito fortemente marcado nisso. Porque é dentro da mesma lógica que era produzida na virada do século XVIII para o século XIX, do século XIX para o século XX, que o lugar certo de estudar era estudar na Europa, era estudar nos Estados Unidos. Até hoje em dia é muito comum, assim, por exemplo, uma banca de mestrado que tem um professor britânico, um professor francês na banca, ela é muito mais valorizada do que uma banca que só tem apenas professores brasileiros. Como se o que a gente fizesse aqui fosse menor pelo simples fato de não sermos europeus, de não estarmos na centralidade daquilo que é dito como a verdade absoluta sobre determinado campo. Então permeia muito dentro disso, inclusive dá munição pra gente criticar, tá ligado? Claro, claro. E é importante criticar essa geografia do que é, da onde está o conhecimento que é válido. Porque, né, o conhecimento está por todas as partes, mas qual que é o conhecimento válido e valorizado? Né? Esse ideário de vamos morar em Miami, que o liberalismo vende para uma galera compra, né? Que é, nossa... É o estado mais ao norte do Brasil, aparentemente, né? Aparentemente, Miami quase capital brasileira já. Como a Argentina, né? Buenos Aires, capital do Brasil, temos Miami, também está uma disputa boa. Mas tem essa questão dessa geografia e de entender aonde está o conhecimento e quem tem acesso a ele e quem são os autores que são dignos de serem lidos, porque é como o que nos representa e caminho queremos, é o nosso farol do conhecimento, está dado ali majoritariamente por autores brancos, por discursos europeus. E a gente é construído em cima disso, né? O que a gente entende de mundo. Mas eu acho que dentro disso tem uma coisa que é importante ser dita, né? Não significa necessariamente que esse pensamento que ele é produzido na Europa, ele é insignificante para a gente. Eu acho que uma coisa que o Fanon ele faz muito bem é fazer um trabalho de mediação. Porque, por exemplo, você vai ter movimentos teóricos no Brasil hoje em dia que reivindicam a quebra completa com o que é construído do pensamento europeu, porque diz que ele é um pensamento pretensamente colonizador. Ele também é. Sim. Ele também é, mas não é somente isso. Não é como se a gente pudesse chegar aqui e simplesmente dizer que o fato do Hegel ter sustentado uma teoria que serviu de fundamento para uma juridização da escravização, ou seja, para que o aparelho jurídico ele pudesse ser utilizado como forma organizativa da sociedade em torno da escravidão, significa necessariamente que ele é um racista, a gente não pode mais ler ele porque ele é, com o perdão da palavra, um merda, então joga fora, não lê mais ele. O que é que o Fanon vai dizer para a gente? Que quando você faz essa virada de que se tudo que antes era bom, agora precisa ser ruim, tudo que antes era ruim, ou seja, toda a cosmologia da negrura, tudo que era feito e produzido por nós, ou seja, os pensamentos de terreiro, o pensamento ancestral de África, toda uma cosmologia deveria ser elevada em contraposição à europeidade, ou seja, se antes eles eram topo e nós éramos inferiores, nós agora queremos ser o topo, eles vão ser inferiores. Fanon vai dizer pra gente que isso é um pensamento muito problemático, porque é o que ele vai chamar de inversão ontológica, que é basicamente dizer o seguinte: quando você vira a chave, ao invés de dizer que é o branco que é bom e o preto que é ruim, começa a dizer que o preto que é bom e o branco é ruim, você não quebra com a lógica que sustenta a diferenciação. Mantém a lógica, só inverte os polos. Exatamente. Por isso que ele vai chamar sobre a questão de inversão ontológica dos polos racialmente marcados. E a gente que pauta o pensamento de Fanon, sobretudo, entende que a gente não pode chegar nesse ponto, chegar e dizer, beleza, que é uma coisa, por exemplo, Marx é muito acusado de ser um autor eurocentrista, porque ele nunca verteu olhar sobre a condição negra, que é uma falácia, na verdade.
Se você for voltar lá para os manuscritos econômicos filosóficos, no próprio Capital, sobretudo no segundo volume, ele vai falar sobre sufrágio universal, sobre a acumulação primitiva de capital e de como era responsivo a um processo que tinha que ver diretamente com a escravidão. Eu tenho para mim que ninguém lê Marx. Eu tenho quase certeza. Que a galera fala de Marx, julga, e não sei, mas não se aprofunda, né? Aí o ponto justamente é esse, saca? De assim, não é a gente chegar aqui e dizer que tem que jogar fora esses caras, velho. A gente tem que ler sim, velho. Tem que ler Hegel, tem que ler Kant, tem que ler Marx, tem que ler Engels. Mas não somente eles. Acho que o ponto central que o Fanon mostra pra gente é o que a gente chama de mediação. São as chaves de mediação. Não é de apontar nem de um lado e dizer que é uma verdade absoluta em detrimento da outra, tampouco de tentar fazer a validade da minha a partir da destruição do cânone. Ou seja, eu não vou fazer o pensamento de um nego bispo, por exemplo, ser válido na academia, destruindo Hegel dentro da academia, como se só pudesse haver espaço para um dos dois. Essa lógica dicotômica de pensamento... Só um pode existir, só um pode estar certo. Ela é profundamente liberal, porque é na lógica de que é somente mediante a exclusão do meu inimigo que eu posso existir em relação a ele. E é tudo que o Fanon não aposta. É tudo que o Fanon não aposta pra gente. A ideia fanoniana é de que haja uma confluência que consiga reivindicar a diferença como um balizador da interação, mas que não sustenta em hierarquia. É basicamente chegar e dizer, olha, não é chegar e dizer em determinado ponto que o branco é melhor que o preto ou que o preto é melhor que o branco. É entender que há diferenças que são marcadas socialmente, porque assim, a gente sabe, e Fanon mostra isso muito bem pra gente, que raça é uma invenção colonial, mas mesmo sendo uma fantasia, ela se executou enquanto prática a partir da mediação com a violência, e a gente pode voltar para isso para discutir mais profundamente depois, mas que isso não significa necessariamente que esses marcadores, por ser a partir de uma premissa fantasiosa, eles não se executem na realidade. Mas também não significa que, por mais que se executem na realidade, que não possam conviver entre as suas diferenças. Que seja a única opção de tipo assim, de que só pode ter um em relação à outra. Que, assim, que é o que a gente vê, por exemplo, agora, enquanto a gente está conversando aqui, está acontecendo um genocídio no Oriente Médio, de Israel com a Palestina, que se dizem o povo prometido, e só pode existir ou um ou outro na visão deles. Sim. E é muito curioso que, assim, que acusam os palestinos de serem os violentadores, quando os próprios palestinos dizem assim, a gente quer conviver com vocês desde que vocês não nos aniquilem. Como conviveram antes da OTAN, dos Estados Unidos, determinar que haveria um Estado de Israel naquele território, né? Acho que é prévio à OTAN ainda, tipo assim, nos tratados ali do pós-Segunda Guerra Mundial, que é quando ocorrem as Sumutes. Que foi o primeiro genocídio que acontece ali com o povo palestino. As primeiras incursões. Inclusive, recomendo bastante para quem quiser dar uma aprofundada nisso. Tem uma médica psiquiatra palestina, que é a Sama Jaber, que ela tem um livro que é Sumud em Tempos de Genocídio, que ela vai falar sobre a dimensão psicológica, psicanalítica e psiquiátrica da violência colonial, como ela afeta diretamente a construção da vida de sujeitos. Ela é bem fanoniana também. E acho que valeria a pena. Acho que, inclusive, pegando o gancho em relação a isso, né? A gente pode ir pegando o pensamento de Fanon para pensar vários campos, vários lugares distintos, muito por conta de que a premissa dele é justamente dentro dessa lógica. Tipo assim, não há um campo científico em específico que seria a centralidade enquanto verdade absoluta do pensamento humano. Então, ele via várias correntes, vários campos de pensamento como ferramentas úteis para construir uma espécie de quase que um mapa da realidade como um todo. É que eu tenho a impressão que o mundo ele foi construído, o mundo que a gente entende hoje, ele foi construído em cima de teóricos da economia, sempre numa perspectiva da economia pura. Quando você chega com autores que vêm da psicologia, que tem outros estudos, a partir de outro lugar do ser humano, eu acho que a gente consegue validar ou entender as relações humanas da forma que elas merecem ser entendidas, a partir do ser humano, não a partir de um tipo econômico. Sim, mas acho que aí tem duas questões que aparecem, né? Que são dois problemas que podem aparecer se a análise ela for tomada na radicalidade para cada um dos lados. Tanto para pensar o sujeito quanto para pensar a sociedade. E se não houver mediação, a gente vai incorrer em dois problemas que são muito, muito comuns, na verdade,
A gente não está falando aqui somente de pesquisa em termos de academia, não. Estou falando de informação pública também, de políticas públicas, de debates públicos, até mesmo dentro de mídias, né? São duas problemáticas, que é do sociologismo e do psicologismo. O que é cada uma delas? O sociologismo é de apostar demais na tese econômica e na tese social e de entender que o sujeito é um subproduto das relações econômicas e sociais de determinado contexto histórico. Até certo ponto faz sentido, mas você não leva em consideração o fator individual, o fator histórico, de como, por exemplo, as minhas afetações, as minhas formas de representação, como que eu elaboro o mundo, como que eu penso, como que eu reajo, o que é que a minha história singular diz da minha inserção em determinado contexto social. Então, se isso não for levado em consideração, você incorre num certo sociologismo, que é basicamente dizer o seguinte: não há abertura permissiva para a totalidade do eu enquanto categoria única. Aí, desmontando o academiquez, é basicamente dizendo que não há um eu que não seja um subproduto das relações sociais. Então, é quase como se a minha história singular ela não existisse. É como se eu fosse somente responsivo a um processo social. Por outro lado, quando você aposta demais na tese individual, ou seja, num psicologismo, você deixa de lado os fatores econômicos, sociais, culturais, que estruturam esse ser que se edifica a partir de determinado marcador, né? Então, quando você vira a chave e vai para o outro lado, você também incorre no problema. Que se você aposta demais na singularidade, você não vê mais Você não consegue fazer a leitura... uma leitura social minimamente coesa. É como se o sujeito fosse um dado jogado no mundo que se realizasse a partir somente de si da sua própria história, como se não houvesse mediação. E o pensamento de Fanon, ele é muito primoroso justamente porque ele oferece para a gente essa chave de mediação entre essas categorias, entre o que são dados biológicos, entre o que são dados sociais... Os dados geográficos mesmo, né? E os dados culturais. da minha história, né? Assim, tem um conceito que é muito caro para Fanon, e acho que daqui a gente pode começar a entrar mais valendo na obra dele mesmo, que é a da sociogenia, que Fanon ele vai comemorar o que Freud fez, né? Assim, que até o final do século XVIII, começo do século XIX, os estudos acerca do sujeito ele era muito pautado em tentar encontrar um fundamento biológico para determinada forma de comportamento do sujeito, que a gente chama da psicologia constitucional. Essa tese ela vai se sustentar muito fortemente, até o final do século XIX, até Freud. Até Freud, essa era uma tese muito forte, mas aí veio Freud e deu o terceiro grande tapa no ego da humanidade, né? A gente teve primeiro com o Copérnico mostrando pra gente que talvez não sejamos o centro do universo. Depois veio o Darwin, que mostrou pra gente que a gente não era tão superior assim ao resto das espécies. E o terceiro foi o Freud, que mostrou pra gente que as nossas afeições acerca da realidade enquanto elaboração consciente, na realidade não diz quase nada sobre nós, que na realidade tem muito mais aqui dentro do que a gente acha que tem, que é na abertura para o inconsciente, né? Tem uma alegoria que eu sempre faço quando eu dou aula, que é que se a consciência, se o consciente for a Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, o inconsciente é o Oceano Atlântico inteiro. É esse patamar de relação um em relação ao outro. Então, o que o Fanon comemora para a gente é de que a tese freudiana da ontologia, de quebrar com a filogenia, ou seja, de dizer que o corpo marca o comportamento do sujeito, que é uma tese, inclusive, que foi utilizada para a fundamentação racista, que era para fazer análise de crânios de pessoas negras e dizer que o fato da região, o lobo occipital, ser menos desenvolvido em pessoas negras que em relação a pessoas brancas, significava necessariamente que elas seriam menos desenvolvidas e sustentaria uma tese cientificamente acurada para a época de que os negros poderiam ser utilizados como mercadoria e mão de obra ao mesmo tempo, ela foi quebrada pela perspectiva, sobretudo freudiana, ao levar em consideração o fator individual na análise do sujeito. Só que o que é que Fanon vai dizer para a gente? Ele comemora essa tese, é o que ele chama de um passo adentro, né? Beleza, a gente saiu da biologia, estritamente, você adentra para a história do sujeito, só que ainda tem um ponto que não se chega, que é na história social. A história social, enquanto as marcações políticas, histórico-econômicas de determinada realidade, não são suficientemente abarcadas por Freud. Tem uma interpelação que a Virginia Bicuda faz, que é de se questionar quantas pessoas negras o Freud atendeu. E, bom,
pelo menos do que a gente sabe até hoje em dia, um total de zero. Zero pessoas negras foram atendidas por Freud. E é nesse ponto, justamente, que Fanon vai gerar uma inflexão com relação ao trabalho freudiano, que é da lógica da sociogenia. E o que seria a sociogenia? Não é nem de quebrar nem a filogenia, nem a ontogenia, é um passo adentro. É de que, junto do meu corpo biológico, da minha história singular e individual, tem a história social que perpassa nas minhas relações de construção com o mundo. E a consequência direta disso, ela é propriamente a perspectiva de racialização dos processos humanos. Então, o ponto da chave central de virada do pensamento fanoniano, e por isso que a gente até hoje em dia estuda ele, feliz ou infelizmente, estava até brincando aqui antes, assim, que o meu sonho de vida é chegar no momento em que Fanon deixe de ser necessário para a gente pensar a realidade. Mas, infelizmente, ele ainda é não somente necessário, ele é urgente. É urgente. Para a gente pensar a realidade hoje em dia, que é levar em consideração a sobredeterminação dos fatores que geram não somente o sujeito, mas a sociedade. O que é a sobredeterminação? Não é de chegar e dizer que o ponto central é a economia, o ponto central é a sociologia, o ponto central é a psicologia, o ponto central é a afetação do sujeito, o ponto central é a linguagem. Para falar, não. O ponto central é tudo isso ao mesmo tempo em mediação. Não há uma sobreposição de um em relação à outra. O que vai ter é um articulador central entre elas, que é mediante o colonialismo. Que seja, que é essa imposição violenta de uma diferenciação que vai nortear todas essas construções. Academicamente, o Fanon ele nasceu em 25, né? 1925 e morreu em 61. Antes do Fanon, tinha algum outro teórico negro William Du Bois. Que trazia essas reflexões? William Du Bois. Inclusive, Fanon utiliza ele no... O Du Bois, que é o norte-americano. Ele vai falar sobre a questão da dupla consciência do negro, que viveria numa espécie de estado de suspenso entre uma realização impossível de si mesmo frente à demanda do real, ou seja, de não se realizar plenamente enquanto negro, porque a norma seria a brancura, mas ao tentar se tornar branco na sua execução de sujeito, ele esbarrava em um marcador que era impossível de transpor, que era um marcador epidérmico, ou seja, por mais que eu quisesse me tornar branco na minha forma de pensar, de sentir, de raciocinar, de até mesmo acreditar que eu sou branco, eu vou esbarrar sempre num marcador epidérmico que eu não tenho como fugir dele. Inclusive, e a máscara, desculpa. Não, mas justamente você ia utilizar o exemplo perfeito, que é a questão da pele negra e máscara branca. O Fanon ele reivindica o William Du Bois na escrita do Pele Negra e Máscaras Brancas, que inclusive não é o nome inicial desse livro, né? Aí vai um dado biográfico curioso. O nome inicial era Ensaio sobre Desalienação do Negro, que era o primeiro trabalho de conclusão de curso de Fanon. Eu acho que cabe falar isso quando eu vou voltar para falar da biografia dele, mas enfim. Nesse momento, o principal teórico negro que era fortemente marcado desse tipo de discussão era sobretudo o William Du Bois, mas não era o único, né? A gente vai ter antes de Fanon toda a construção da primeira geração do movimento de negritude, com autores como Cheikh Anta Diop, como o próprio Aimé Césaire, que foi professor de Fanon na Martinica, martinicano também. Então tem uma tentativa de uma construção de um movimento que se antepusesse à visão racista que a brancura tinha. Por isso que é o movimento de negritude, né? Tipo assim, é de começar a valorar aquilo que era anteriormente negado. Mas eu acho que caberia falar um pouco... A gente já está entrando direto nos marcadores teóricos dele, mas que era massa apresentar o cara, né, velho? Não, e eu acho que batizar o livro, né, Máscaras, assim, eu acho que ele também gera ele propõe um acesso também, né? Porque a gente está falando da academia aqui, dos teóricos, eles ficarem muito dentro dos seus muros, não quebrarem essa parede, né? E eu acho que o Fanon, ele tem esse lugar de uma pessoa que não é uma estudiosa, uma acadêmica, consegue fazer uma leitura do Fanon com vários níveis de leitura, né? Com mais ou menos profundidade, com mais ou menos referências, mas eu acho o Fanon, acima de tudo, um autor possível. Não que seja fácil de entender, ainda mais quando você tem muita referência, aí
que complica tudo mesmo, né? Mas para discutir a sociedade, como ele propõe mediação o tempo todo, ele é um autor possível de a gente colocar ele no nosso tempo. Eu acho que tem 3 momentos a leitura de Fanon, Deu para né? entender o que eu... Sim. Há vários níveis de leitura, eu não estou falando concordo que contigo, Fanon assim, é fácil. Eu acho que justamente o ponto é esse. Ele toca numa coisa que ele se torna possível justamente porque é sensível. Isso. Eu gosto sempre de brincar que tem 3 momentos da leitura de Fanon. Tem o primeiro momento, que é quando você conhece, lê a primeira vez e abre um vazio, abre um buraco. É desespero total. Se lê a primeira vez o Pele Negra, Máscara Branca, você termina. É coisa de sentar assim na cadeira, pegar um maço de cigarro, 1 litro de café e passar uma semana sentado assim, puta que pariu, velho. Olhando pela janela. Não, assim, ó, completamente catatônico, tá ligado? É o primeiro momento, que é entender muitas das coisas que ele fala, porque é visceral mesmo, é visceral, a escrita dele é muito visceral. Tem uma poética muito própria dele, tipo assim, uma coisa que o Luiz Gordon, ele fala muito disso, que é um dos principais referências que a gente tem vivas hoje em dia, que são estudiosos de Fanon, que ele fala, a escrita de Fanon, ela é extremamente visceral, ela é visceral mesmo. Então, de início, ela impacta 100%, que é perfeitamente o que tu colocou. Mas vem um segundo momento também, é quando você vai fazer a releitura. Depois da descida para o inferno, tem o segundo momento que você encontra o purgatório. Aí é quando você percebe que, tipo assim, meu irmão, velho, que porra é essa que eu tô lendo, bicho? Não, peraí. Isso aqui tá falando de quê exatamente? Ele tá citando várias coisas ao mesmo tempo. Então, tem o momento do mergulho, tem o momento do desespero, que é na segunda leitura, e tem a terceira leitura, que é quando você começa a entender e articular com o seu dia a dia frente ao desespero que foi aberto. Acho que uma coisa muito comum que acontece quando você lê Fanon, e principalmente uma obra, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, mas não a única dele, é de terminar o livro com a sensação de um vazio existencial de o que é que eu faço. A sensação mais comum, assim, experiência de sala de aula, experiência de formação em cursos, é de fazer as pessoas lerem o Pele Negra, Máscaras Brancas, e praticamente todo mundo que termina a primeira leitura sempre tem a mesma impressão. Beleza, eu tô desesperado, eu faço o que agora? Ele lhe desmonta mesmo. Porque ele vai em todos os patamares. Ele vai desde a dimensão político-filosófica, vai discutir com Adler, com Hegel, vai discutir com Marx, passa pela psicanálise, vai discutir com Freud, com Lacan, com a Ana Freud, com o próprio Jung, e vai discutir também com a dimensão política, vai discutir com arte, ele vai pegar as poesias de Trujillo, por exemplo, vai discutir com o movimento surrealista do Césaire, vai falar com a filosofia fenomenológica existencial, vai discutir com Ponty, vai discutir com Kojève, vai discutir com Karl Jaspers, com Jean-Paul Sartre. O Sartre fez prefácio de livro do... Fez o prefácio do Condenados da Terra. Condenados da Terra, né? Inclusive eram grandes amigos que concordavam bastante em discordar. O Fanon, o Sartre e a Simone de Beauvoir sempre estavam ali, muito próximos um do outro. Tem até um livro que é feito em discordando de suas existências, né? Ah, perfeitamente, assim, por exemplo, tem uma passagem interessante que o Fanon, ele utiliza uma alegoria da Simone de Beauvoir no Pele Negra, Máscaras Brancas, sem citar ela. Isso gera um nível de tensão com ela, que ela tem a máxima de que você não nasce mulher, você torna-se mulher, e Fanon tem a mesma alegoria para pensar a dimensão do negro. Você não nasce negro, você torna-se negro no seu processo constitutivo, mas ele não faz nenhuma referência direta a Beauvoir quando ele utiliza essa frase. Isso é muito marcado do primeiro momento da escrita de Fanon. É uma escrita muito parabólica, extremamente parabólica. O que é escrita parabólica? É que no mesmo parágrafo ele cita 3 autores diferentes, sem citá-los, mas reivindicando para si. Tá ao mesmo tempo discutindo com Hegel, com Marx, com Sartre, para discutir a mesma categoria e não elabora para você. Aí depois das 3 primeiras leituras, vem as outras, né? É quando você começa a entender os patamares do pensamento do cara. E aí vem Tá, não vamos conseguir largar o cigarro, né? Aí, e a garrafa de café, por enquanto, assim, a câmera tá lucrando em cima do seu desespero olhando Fanon, velho. Obviamente, está posto aqui o teu interesse acadêmico pelo Fanon. As discussões estão acontecendo, né, em cima da obra do Fanon, que eu acho maravilhoso. A questão da mediação eu acho essencial, sobretudo neste momento político. Não que o Brasil tenha sido em algum momento uma terra fácil, né? Mentiram para a gente o tempo todo.
Mas nesse momento que ou é A ou é B, ou você é Israel, ou você é Palestina, ou você é Bolsonaro, ou você é Lula. Eu tô colocando exemplos aqui para você que está em casa entender mais ou menos, mas nos falta mediação para entender o mundo e propor políticas públicas para isso, sobretudo no Brasil. Como que a gente propõe políticas de segurança pública, discutindo a questão racial, a desigualdade que está posta, como que a gente discute temas que são atuais e urgentes, segurança, desigualdade social, a partir de autores que viveram uma outra realidade. Né? A gente está falando aqui, o Sartre, o Fanon, essa galera hoje, para gente, para uma galera, ela ainda diz muita coisa. Ainda está aí ajudando a resolver problemas. Não só diz muita coisa, mas um dado curioso, por exemplo, para quem estiver em casa, ou não só em casa, quem estiver ouvindo a gente agora, quem fez uma graduação em psicologia, em serviço social, em sociologia, que verte sobre a dimensão da construção do negro do Brasil, aí fica a pergunta, quem quiser deixar nos comentários também, quantos de vocês leram Fanon no período da graduação? Porque, por exemplo, a reforma psiquiátrica brasileira, ela é profundamente inspirada nos escritos do Franco Basaglia, que é o italiano. Uhum. A gente lê Basaglia na universidade. Mas a gente não lê o cara que inspirou Basaglia. Sabe quem é? Fanon. Diretamente Frantz Fanon. Fanon, quando ele estava atuando, sobretudo na Argélia e na Tunísia, ele fez parte de um movimento de desinstitucionalização do hospital psiquiátrico como reduto da produção da loucura. É por isso, inclusive, que o primeiro texto dele é ensaio sobre a desalienação do negro, que é o que se tornou Pele Negra, Máscaras Brancas. Então, assim, para nós aqui, às vezes parece mais distante do que realmente é. O que a gente tem hoje em dia, por exemplo, a política pública de saúde mental dos CAPs, tem como você traçar uma linha direta dele para a forma como Fanon organizou o hospital de Blida Joinville. Literalmente, tem como articular diretamente, fazer uma linha direta, que é a forma como ele organizava os leitos, dessa participação dos sujeitos da condição de alienação, de que a medida de saúde para ele não era em termos de dado de saúde mental da maneira nosológica que a gente tem hoje em dia, né? Uhum. Quer dizer, tipo assim, ele está saudável porque consegue trabalhar, porque consegue operar e tal. Para Fanon, não. É um também. Mas é principalmente o quanto que ele consegue partilhar de entrar em determinada dinâmica social. Por isso que hoje em dia, por exemplo, no Brasil, uma das postas primordiais dos CAPs, que infelizmente nos últimos anos tem passado por um processo de deslegitimação institucional, de dizer que fulano fugiu do CAPS, como se fosse uma piada, e eu sempre digo, minha gente, o CAPS ele está de portas abertas. Ninguém foge. Quem interna não é CAPS, quem interna é manicômio. Quem interna é comunidade terapêutica. Quem interna a galera para destituí-lo da possibilidade de participação social não é o nosso programa de atenção biopsicossocial integrado através da ferramenta CAPS. Não é. Não é a nossa perspectiva. É a perspectiva, na verdade, do projeto liberal de regulação e controle dos corpos. Uhum. Então, a gente, às vezes, não sabe nem de onde vem as coisas que a gente está estudando hoje em dia, que está praticando e reproduzindo, quando, na realidade, a gente tem uma tradição, aqui na América Latina, sobretudo, que é responsiva direta aos processos de luta anticoloniais, inclusive escritos por Fanon. Fanon ele era médico psiquiatra, ele era médico forense, inclusive. Então ele tem uma série de artigos no compilado de livros dele, que é o Alienação e Liberdade, escritos psiquiátricos, e tem um texto dele com o François Tosquelles, que ele vai falar sobre como a medida de saúde do sujeito, ela não é dada pelo seu potencial de trabalho. A sua medida de saúde é pela sua inserção em determinado meio social, em termos de partilha de formas de representação de signos, símbolos e significados. Ou seja, o sujeito ele é saudável na medida em que ele consegue interagir com o outro, mesmo na sua condição alienada por um marcador que ele também é biológico. Então, para Fanon, por exemplo, o esquizofrênico só se é doente e desviante na medida em que a sociedade é incapaz de captá-lo dentro da sua construção. Então, quem está doente não é o sujeito, é a sociedade. É uma volta que, para a gente, ela é primordial. E a gente utiliza isso como fundamento hoje em dia. E pensando na luta antimanicomial, que, né,
vira e mexe, a gente tem essas pautas postas em termos de política pública. Você falou de comunidades terapêuticas, antes mesmo você falou da população em situação de rua, que são produtos de uma sociedade liberal que nós vivemos, que o sujeito é medido pela capacidade laborativa dele. Ele vale o quanto ele é capaz de trabalhar, dependendo da geografia dele, dependendo da camada social onde ele vive. A gente tem vários recortes, né? Porque é só trabalhar que você fica aí, trabalhe 20 horas, trabalhe enquanto eles dormem e tal. Mas tem os corpos, né? Que o quanto se paga tem a ver ainda com questões raciais e geográficas, sim, né? Essas questões que a gente fala hoje de saúde mental, você falou de população de rua, de fazer essa escuta ativa, né? A gente tem esse estigma que quem está em situação de rua é vagabundo, que não quer trabalhar, são pessoas usuárias, enfim, quando fala drogas, a galera esquece do álcool, né? Que é uma droga liberada. E esse olhar também, essa discussão a partir dos escritos do Fanon, de olhar o sujeito também, né? Eu acho que ela é o ponto de partida para a gente discutir também como está dada a nossa sociedade hoje. É a máxima, tipo assim, quem tá à margem não tem história não, velho? Acho que é a pergunta que cabe, tá ligado? Assim, o fato daquele sujeito ele não estar inserido dentro da cadeia produtiva significa que ele é menos humano do que eu? Não. Mas a gente tem um processo de desumanização, né? Não, com certeza. Muito grande. Inclusive, cada vez mais tensionado. Tipo assim, o que a gente tem visto no Brasil, enquanto o avanço do projeto neoliberal e cada vez mais tendendo a uma extrema-direita aqui no Brasil, é a desumanização incompleta do sujeito, da sua entrega da vida laboral como única vida possível. Assim, o que a gente tem hoje em dia, por exemplo, discussão aqui no Brasil de fim da escala 6x1, de vida além do trabalho, é simplesmente dizer, velho, a minha vida ela não pode ser somente trabalhar e gerar para o outro mais-valia para que eu venda a minha vida para ter um salário que sequer eu vou conseguir aproveitá-lo junto com a minha família, com os meus pares, enquanto a pessoa que está acima de mim, tipo, diz que trabalha, mas na realidade só utiliza da minha força de trabalho para me explorar. Então, mas quem está acima de você, ele não é dono só do que você produz, ele é dono das tuas horas de vida. Exatamente. É uma lógica quase que de... É isso. Assim, a escravidão moderna. Não diria que nem escravidão moderna, pô. Eu acho que tem uma galera que vive querendo insistir, dizer que a gente tá numa nova fase do colonialismo, que é um neocolonialismo, é um pós-colonialismo. E pra gente que estuda Fanon, a gente vai bater na tecla e vai morrer dizendo isso. Eu espero que eu queria muito não morrer dizendo isso, mas a perspectiva que a gente tem pros próximos anos não parece muito positiva nesse aspecto, que é que, tipo assim... A nossa vida, ela não é somente o lugar do trabalho. Tipo assim, mas tem algumas pessoas que querem fazer a gente acreditar única e exclusivamente nisso. E não somente fazer acreditar, que é pautar isso, é se tornar dono de tal forma de dizer que é uma nova fase do colonialismo, quando na realidade o colonialismo ele nunca acabou. O colonialismo, da maneira enquanto projeto de utilização de determinada população específica como forma mercadoria, como mercadoria de trabalho, como força produtiva, a partir de um marcador, sobretudo racial, para gerar mais-valia a partir da utilização desses corpos, isso nunca cessou. Isso nunca cessou aqui no Brasil. E é muito fácil de perceber isso, tanto na construção da realidade brasileira, quanto que a gente vive aqui hoje em dia, pô. É pegar dados concretos, tá ligado? Até 1997, qual era o percentual de alunos negros das universidades? Menos de 3%. Até 2015, não batia 10%. Depois da implementação de cotas, a gente ainda não tem 30%, pô. E quando você sobe para pós-graduação, por exemplo, é cada vez menor o número. Quando chega no nível, tipo assim, entre doutores e pós-doutores no Brasil, em qualquer campo que seja, a gente não chega a 5%. Nós, pessoas negras, não chega a 5% do total de doutores e pós-doutores no Brasil. Isso pós-políticas de cotas. Então, tipo assim, aí você para e pensa, peraí, se o lugar intelectual acadêmico que em tese seria possível de se chegar já é tão difícil, mensure nos outros lugares. Então, tipo assim, quando você pega, aí vai para o outro lado, percentual de pessoas encarceradas no Brasil. É muito curioso que na academia a maioria é branca e no presídio a maioria é preta. Diz alguma coisa sobre a nossa história.
Quando você pega a média de salários no Brasil, que a média de salário das pessoas brancas ela é quase 2 vezes e meia a média de salário das pessoas negras para a mesma função. Quando tem um marcador de gênero dentro disso, pode chegar até 5 vezes, tipo assim, de um homem branco, uma mulher negra ocupando a mesma função no serviço privado brasileiro, tem uma discrepância de até 5 vezes. Por exemplo, se uma mulher ganha 5 mil reais, o cara vai ganhar 25 mil. Isso é aceito dentro dos meios. Por quê? A nossa construção política, econômica, histórica é de uma marcação que traz à tona uma forma de que há um tipo de sujeito idealizado que ele é o humano. Aquilo ali é humano. É o homem, no masculino, cis, branco, burguês, e com o mais próximo da europeidade ele tiver, melhor para sua condição de pertença e superioridade. Por exemplo, aqui em São Paulo, uma coisa que é muito marcada é desse tesão de ter sobrenome italiano, tá ligado? Aqui em Jundiaí, em especial, também tem esse orgulho italiano. Já está na 10ª geração e ainda a pessoa se diz italiana, né? A gente não se reconhece. Minha nona. Minha nona. A nona dele nasceu em, sei lá, em Limeira, não é italiana, entendeu? Vem de Mogi, pô. Vem de Mogi, entendeu? Nasceu em São Bernardo, vocês estão malucos, né? Mas tem aquilo que a gente estava falando antes, né? De como sobe um degrau social quando você tem a possibilidade de sair do país, você tem esse acesso a um outro lugar que não o que a gente está. Começa da metrópole, né? Da capital. E aí vai estendendo para a Europa, para os Estados Unidos. Eu vejo o orgulho da galera, principalmente essa galera liberal, né, de ter casa em Miami, o sonho da Disney, o sonho americano tá vendido, né, tá aí. Tipo assim, o estrago que isso faz. Do inglês se tornar de segunda língua, pô. Cara, a gente não fala espanhol como... Não fala espanhol. Brasil, a gente não fala espanhol. Eu acho muito curioso isso, assim, que assim, a gente está cercado por todos os lados dos nossos irmãos latino-americanos. Sim. Todo mundo fala espanhol, com os seus dialetos próprios e tal, e a gente não fala. O brasileiro aprende primeiro o inglês e só por uma opção em algum momento, se tiver muita vontade, que vai aprender espanhol. A gente não estuda isso. Não. Porque a gente não se sente integrado ao nosso próprio território. Há uma distinção aqui muito marcada de que a internacionalização brasileira ela é feita, e isso é projeto de elite nossa, que é para ser referendada na metrópole correta, ou seja, é a França, a Inglaterra e os Estados Unidos. Não à toa, por exemplo, o projeto acadêmico brasileiro, e, por exemplo, a USP é um ótimo exemplo disso, ela foi feita para reproduzir o modelo francófono, ou seja, o modelo francês, de se pensar a realidade. Tanto é que de início, para você estudar, você tem que falar francês. Não que hoje em dia não tenha, né? Mas não para fazer graduação, né? E você falou do acesso, a gente estava falando de produção acadêmica, né? E da política de cotas e como, ainda que se tenha a política de cotas, que é bastante combatida ainda, né? Como isso também muda a perspectiva acadêmica, porque é uma outra produção acadêmica que vem sendo feita, né? O acesso a mulheres, o acesso de pessoas pretas à academia, também vai mudando esse referencial que você colocou aqui, né? Tem que falar francês, né? Mas você começa a trazer outros autores. Sim. E ter uma outra produção acadêmica a partir de uma outra realidade. De finalmente, né, o Brasil começar a se ouvir, né? Acho que Sim. É uma coisa que a gente tem percebido, sobretudo a partir da lei de implementação de cotas aqui no Brasil, é de que a gente vai ter um salto qualitativo no tipo de produção que a gente tem, que ela é referendada para se pensar a partir de realidades de Brasil, que antes não se pensavam. Sim. Ainda hoje em dia isso é muito marcado numa perspectiva regionalista. Por exemplo, eu venho de Pernambuco. E é muito visto pela produção acadêmica aqui do Sul-Sudeste como uma produção inferior. Ainda tem essa lógica de que o que se produz no Norte e Nordeste do Brasil não é tão bom quanto o que a gente produz aqui, porque a gente é mais tradicional, porque os melhores estão aqui, pipipi, popopó e tal. Os melhores estão aqui, gente. Os melhores estão aqui. É muito comum de ouvir isso. Infelizmente é muito comum, tá ligado? Assim, por exemplo, tem uma coisa que o Fanon ele fala, de como para o negro há uma imposição de demandas que para o branco sequer são consideráveis. Que ele vai utilizar o exemplo de um médico negro em relação ao médico branco. O médico branco, quando ele erra, é só aquela pessoa que erra, é o CPF que erra.
Você não responde pela história do seu povo, Sim. porque ele já é humano. Se ele já é humano, ele é permissível a capacidade humana de errar. O negro não. Se um médico negro erra, ele não responde só por si. Ele responde, e todos os outros vão responder por ele também, enquanto categoria social, porque já há uma impossibilidade prévia de que ele exerça aquele tipo de atividade. Então, se um médico negro erra, vai ser colocado em xeque todos os outros médicos negros. Por quê? Ele não é suficientemente humano para ser médico. Então, antes da função laboral chegar, o marcador racial, ele se impõe. Então, por exemplo, pegar um exemplo muito prático de realidade brasileira, aqui, hoje, da realidade do Brasil, de como isso pega muito. Silvio Almeida teve os casos recentes de acusação de assédio em relação a ele e tal. Silvio Almeida pode qualquer coisa na internet hoje em dia, você vai ver comentários de pega o Jack. Para quem não conhece a expressão, é para estuprador. O Alisson Mascaro, também acadêmico, mas homem branco. Também vários casos de assédio, muitos com provas, inclusive. Vai lançar um livro agora falando sobre a questão do cancelamento, se colocando como vítima. E você não tem nos comentários, você não tem na impressão popular chamando ele de Jack. Por quê? Quem é o preto, quem é o branco do rolê? Entende como isso marca pra gente hoje em dia? Porque um homem preto errar toda uma população tá errada. Não somente isso, se torna uma volta ao lugar esperado para ele. Que é o que a Angela Davis vai colocar, de que o homem negro... Não tem que estar aqui. Não somente isso, mas de que, assim, que o lugar do homem negro ele é referente ao corpo, e o lugar do corpo negro ele é referendado pro lugar da violência. Se você está sozinho à noite, vindo na rua, por exemplo, para quem é de São Paulo, tá andando na Paulista à noite sozinho, tu vê vindo na tua direção um cara branco, com a sua malinha de couro do lado... Com a jaqueta puff. Com a jaqueta puff e tal, você não se sente ameaçado. Mas tu vê um cara parecido comigo vindo à noite, tu vai querer atravessar a rua. Por quê? Porque não há consideração de que, por exemplo, eu possa ser possivelmente um psicólogo, um psicanalista, Sim. um filósofo. Você não olha pela singularidade do sujeito. Você olha por uma construção fantasmagórica de um pretenso universal que você consegue dar conta no outro. E o marcador é na violência. Então, nessa relação, por exemplo, possivelmente em relação a Alisson Mascaro, é que qual é o lugar que era visto um homem negro na sociedade? Era do potencial estuprador. E isso, assim, ficou muito claro agora recentemente na chacina do Rio de Janeiro. Sim. Quais eram os corpos que estavam ali em praça pública e quais eram os comentários feitos dentro das redes sociais, em especial, né? Porque, obviamente, se tem 160 corpos pretos pardos no chão, obviamente todos eram bandidos. Aí entra uma outra coisa, né, que não precisa nem ir muito longe, tá ligado? Não precisa ler Clóvis Moura, Guerreiro Ramos, Franz Fanon pra entender isso não, velho. Só escutar Racionais, tá ligado? Ele mesmo já fala, se antes de matar, já matou, o que é que ele quer dizer com isso? É que, assim, há uma enunciação em fala de quem é o corpo permissível a ser praticamente o receptáculo das balas não tão perdidas assim. É sempre o corpo negro. Pega um dado, por exemplo. No Atlas da Violência de Pernambuco, eu vou falar do meu estado, que eu conheço mais, estou há pouco tempo em São Paulo ainda, só estou há 2 anos aqui, mas entre 2019 e 2023, em Pernambuco, todos os casos de morte geradas pelo Estado através da polícia foram de homens negros entre 15 e 25 anos. Se isso não é genocídio, não sei o que mais não, velho. Tá ligado? Então, assim... Uma coisa que marca muito pra gente nesse aspecto, e o Fanon mostra isso pra gente, é que a racialização dos processos humanos faz com que a gente compreenda por que determinada categoria de sujeito não é somente que ela é possível de ser morta antes dos outros, é que a justificável se torna até uma demanda necessária. Se torna quase que uma demanda necessária para a manutenção do Estado da maneira como ele se desenvolve. Que é o quê? Da regulação e controle dos corpos. E isso vai afetar diretamente em que ponto? Da questão da saúde mental. Por que é que, por exemplo, não sei quantos de vocês sabem disso, mas que o Brasil teve a sua própria Auschwitz. Nós tivemos a nossa própria Auschwitz em Barbacena, que era um manicômio, onde basicamente só pessoas negras eram internadas, e nem todos estavam ali dentro por conta de condições mentais diferentes, mas que acabavam se tornando, e praticamente todas morreram. A gente teve mortes na casa de dezenas de milhares no Brasil. Porque o que é a loucura? A loucura, em termos bem práticos, ela é um operador político para regulação e controle dos corpos.
Se você não exerce uma função laboral dentro de determinada sociedade, você é um desviante. Então, o seu lugar não é estar participando da partilha de significações, de representações, da partilha econômica da sociedade. Não, você tem que estar à margem. Você tem que ser destituído da participação social. E isso foi utilizado como política pública no Brasil, pô. E, a gente está falando aqui bastante do Fanon, da importância dele, de como ele é atual. A gente está reforçando isso o tempo todo, também convidando as pessoas para lerem Fanon. Jundiaí está recebendo aí o Gilbert para falar justamente do Fanon. Vai ter um curso de 3 dias. Volte um vídeo que você vai ver meu papo com o Lucas Castro falando da importância desse curso. Mas eu queria, para quem está nos ouvindo e teve contato pela primeira vez com o Frantz Fanon, eu queria que você falasse um pouquinho de quem foi, porque ele, além, né, de ser um grande nome dessas lido e discutido, ele é um cara que estava ali na Segunda Guerra, nasceu em 1925, trazendo essas discussões que ainda são, né, atuais. Queria que você contasse um pouquinho quem foi Frantz Fanon, para a galera ter uma ideia deste homem. Acho que a primeira coisa assim, a se falar sempre sobre Fanon é que não somente daria um livro, como deu vários livros da história dele. É curioso pensar que a gente estuda, lê Fanon até hoje em dia. O cara tem uma obra gigantesca, extremamente profícua. Ele só escreveu durante 10 anos. Apenas durante 10 anos. Fanon nasceu em 1925, em 20 de julho de 1925. E ele morreu em 6 de dezembro de 1961. Ou seja, 36 anos apenas. Novíssimo. Morreu extremamente novo. E deixou o que talvez tenha sido a principal obra do século XX para nós, que é o Condenados da Terra. Eu, particularmente, e tenho muitos colegas que partilham dessa mesma opinião, que talvez seja a principal obra de questionamento da forma como a realidade mundial, como um todo, ela se consolidou em termos da expropriação e do colonialismo. Mas quem é Fanon, né? Acho que, para quem nunca ouviu falar direito, ou que está tendo esse primeiro contato e tal, possa ser que tenha ouvido falar, que assim, é aquele doido lá que estuda sobre negritude, fala de raça. E muitas pessoas erroneamente acham que Fanon é africano por conta disso. Muito por conta da implicação dele com o processo da Revolução Argelina, o país do norte de África. Mas, na real, Fanon ele é mais próximo do Brasil do que muita gente imagina. Fanon nasceu na Martinica. Quem não lembra aí a música da Carmen Miranda? Chiquita bacana da Martinica, se veste com uma casca de banana nanica. Pronto. Essa Martinica é o lugar onde Fanon nasceu, que é um território aqui na região das Antilhas Caribenhas, próximo ali do Haiti, próximo da Jamaica, de Bermudas, de Barbados, enfim, tá vendo a galera ali na meiuca. Até hoje é um país que é um território ultramarino francês, ou seja, é como se fosse uma extensão da França direta, tal qual a Guiana Francesa, aqui na América do Sul. Que é assim, para quem não sabe, por exemplo, o país com o qual a França tem a maior fronteira não está lá no continente europeu, está aqui no continente sul-americano. A maior fronteira da França é com o Brasil. Não é que o Macron, vez ou outra, está aqui pelo Brasil, trocando ideia, tirando foto de casamento com Lula na Floresta Amazônica, enfim, não é à toa. Há um interesse político nisso, questão de visão franceira. Mas, enfim. E bem, Fanon, ele foi um médico psiquiatra, sobretudo, mas não só. Ele nasceu em Fort-de-France, que é a capital da Martinica, e ele vinha de uma família que era uma espécie de aristocracia negra da Martinica. Você tinha a real aristocracia, que eram os Becs, que era um grupo na casa do milhar, mais ou menos, de pessoas brancas que eram donos de 2/3 das terras produtivas da Martinica. Imediatamente abaixo deles você tinha uma pequena burguesia local, que era da qual a família de Fanon fazia parte, sobretudo o pai dele, que era o Félix Fanon. E Fanon, desde criança, teve acesso a estudo formal, ele estudou nos lycées, que era o nome das escolas lá para a população que tinha alguma grana. Então, desde criança, ele teve contato com filosofia, com literatura, pôde ler, por exemplo, John Locke, Thomas Hobbes,
pôde ler muito da tradição alemã, pôde ler Hegel logo quando cedo. Só que ele não era somente isso, né? Tipo assim, tem umas passagens que o irmão dele coloca, que é o Job Fanon, que também escreveu muito sobre o irmão dele, de como desde criança Fanon já dava indicativos do que ele viria a ser. Ele gostava muito de jogar futebol, quando era criança. E teve um dos dias deles com os amigos dele, saíram para jogar bola e um dos amigos pegou a arma do pai para se amostrar para os amigos. E o que era esperado acontecer, aconteceu, a arma disparou, pegou num dedo de um dos meninos. Todos entraram em desespero, com exceção de uma das crianças, o Franz Fanon. Ele prontamente enfaixou o dedo do colega e levou ele até o hospital e inventou uma mentira para que nenhuma das crianças se ferrassem de que eles estavam brincando de atirar coisa um no outro e acabou se machucando para não ter algum nível de confusão. Então, assim, o próprio irmão dele sempre falou isso, né? De que desde criança ele já dava indicativos do tipo de sujeito que ele seria. Bom, Fanon, ele cresceu dentro desse contexto de um ensino formal, cresceu na Martinica, uma Martinica marcada pela diferenciação racial, mas, sobretudo, a partir de 1940, o que é que tem nessa época, né? Antes disso, a Martinica você era ensinado, desde criança, a pensar como um francês. O martinicano médio, ele não se sentia um subalterno ou um colonizado. Ele se sentia parte da França. Por mais que entendesse que a França de verdade, que a França correta, era a França da metrópole, era a França de Paris, era a França de Toulouse, era a França de Lyon, a França de Montpellier. Mas eles não eram africanos. Então, eram suficientemente franceses para se sentirem superiores a alguém que, inclusive, poderiam confundi-lo quando estando em França. Então, por exemplo, uma coisa que Fanon relata. A primeira frase que uma criança aprendia a escrever na Martinica é Je suis français. Que é, eu sou francês. É a primeira frase que aprendia. E as mães ensinavam os filhos a pensar de tal forma que não faça tal coisa porque isso é coisa de negro. E tem essa marcação forte, assim, né, para a escrita de Fanon, né, entre o negre e o noir. Noir é a categoria de cor, é negro enquanto cor. O negre é negro enquanto sujeito negro diferenciado, inferiorizado. Não à toa, por exemplo, o Pele Negra, Máscaras Brancas, Piel Noir, né, Piel Negre, que é na cor enquanto marcação, para poder chegar no sujeito a posteriori. Mas dentro desse contexto, e Fanon cresceu acreditando que os heróis da pátria eram os gauleses, que ele era francês. E o que acontece em 1940? Tem a instituição da República de Vichy, na França, ou seja, a invasão alemã na França. Fanon, à época, era um pós-adolescente, por assim dizer. E em meio a isso, dos franceses chegando na Martinica, vai ter o que os seus biógrafos, sobretudo o Peter Geismar e o Richard Massey, eles vão colocar como a primeira grande quebra de Fanon com relação ao universo francófono. Que se idealizava muito que o francês era um sujeito idealizado, era um sujeito racional, sujeito da razão, muito educado, que tinha muita primazia pela questão teórica, pela técnica, por cuidar bem do outro. E isso é muito marcado por conta da forma como o modelo de colonização ele era empreendido. A colonização francesa apostava na assimilação, diferente do que no Brasil, que é na diferenciação plena, mas com construção de democracia racial. Mas é outra discussão, mas vamos aqui focar no Fanon. Ele cresceu muito embebido de que os franceses seriam gente boa, em bom português. Os caras seriam massa, tá ligado? Mas não eram. Então, quando esses franceses chegam na Martinica, eles começam a perceber que eles destratavam as pessoas nos portos, eles espancavam as prostitutas, eles batiam nas pessoas que trabalhavam nos bares, e diziam que não poderia ser feito nada com eles, porque eles eram os franceses de verdade. Então vocês têm que nos obedecer, porque nós mandamos porque nós somos brancos. Mesmo com isso, Fanon, ainda embebido desse sentimento de se sentir-se francês, ele vai lutar pela França na Segunda Guerra Mundial. Ele, enfim, daria um filme só da chegada de Fanon na França, porque, enfim, sair da América Central com o bloqueio naval alemão na Europa, foi bater em Portugal, para depois ir para da Inglaterra poder chegar na França propriamente dita, e era num território específico. Fanon percebe naquele contexto
que talvez ele não fosse tão francês assim. Isso fica muito nítido para ele numa situação que ele vai falar sobre como tem uma diferença de tratamento a partir do lugar de onde vinha cada um dos membros da Frente de Libertação Francesa da época. E é muito marcado isso que os brancos da metrópole, ou seja, que nascidos na França continental, eles tinham direito a colchão, a barraca, a comida quente e água limpa. Quem era branco das colônias tinha direito ao colchão não tão bom, a uma barraca não tão boa, a comida nem sempre quente e a água nem sempre limpa. Os pretos do continente não tinha colchão bom, mas tinha pelo menos uma esteirazinha, não tinha barraca, a comida era fria e a água era o que tivesse. E aí você chega nos grupos que foram notar, que eram os pretos das colônias. Que ainda assim, entre eles, por mais que ganhassem os mesmos insumos, Fanon, martinicano e um senegalês, também Senegal, também colônia francesa, ou um soldado do Mali, não ganhava cama, comida era fria, era ruim, às vezes podre, a água era literalmente o que tivesse, era destratado pelos seus superiores, mas ele ainda se sentia melhor que o senegalês, porque eu não sou africano. Eu ainda sou superior a você, porque eu venho de um território que não é uma colônia, é uma extensão direta, um território ultramarino. E Fanon, em meio a esse distrato, começou a perceber que talvez houvesse um certo nível hierárquico que lhe pegava diretamente, e ficou isso mais profundamente marcado depois que ele foi baleado numa incursão. E ele foi cuidado numa enfermaria e ele foi destratado. Completamente destratado, mesmo estando num caso mais grave, ele não foi tão bem cuidado quanto os soldados brancos que tinham ferimento mais leves que o dele. Então ele volta, depois disso, para Martinica com esses pensamentos, muito embebido esses pensamentos. Ele é levado à condição de cabo e ele volta como herói de guerra, né? As pessoas até esquecem. Foi um herói de guerra, herói de guerra francês. Ele volta para Martinica, ele atua na campanha política do Aimé Césaire, que é um dos mais importantes teóricos do movimento de negritude. Quem estuda surrealismo não tem como não estudar o Césaire, é impossível. E ele saiu pelo Partido Comunista Martinicano para prefeito de Fort-de-France. Foi eleito e Fanon foi para Paris estudar, porque o título de herói de guerra dele conferia a ele um direito dele poder ingressar na universidade, na França. E aí que a vida dele começa a desandar valendo, velho. Assim, o bagulho é desando mesmo. Porque, tipo assim, ele vai para Paris primeiro para fazer odontologia. Os amigos dele até zoam com ele, dizendo que para quem estava esperando algo que pudesse ter uma implicação prática de modificação da realidade a partir da sua função laboral, ser um dentista era quase que uma contradição. Mas ele só passa 3 semanas no curso. Ele só consegue ficar 3 semanas em Paris. E ele relata numa carta pro irmão dele, pro Job, que não tinha como ficar em Paris porque tinha idiotas demais em Paris. Então ele sai de Paris e vai para Lyon, que era uma cidade de tradição operária, muito marcada por ser um dos centros do Partido Comunista Francês, e que a universidade lá era mais aberta a novas ideias. E aqui resumindo bastante a história dele, mas que é em Lyon que Fanon vai ingressar no curso de psiquiatria forense, vai estudar, vai ter uma série de problemas na vida dele, vai ter uma filha que a mãe dele até hoje a gente não sabe o nome, porque a filha dele pediu para que o nome da mãe fosse preservado, não fosse colocado. E Fanon não casa com essa mulher, nem nada do tipo. E depois que ele sabe que essa mulher está grávida, que ela era uma judia russa, ele volta para Paris para pedir conselhos para os amigos. E basicamente o que os amigos dele falam é que, tipo assim, que o casamento forçado não é uma opção, porque se você não nutre nenhum sentimento por ela, você não devia fazer isso. Mas que ele devia tomar conta da criança, porque era a responsabilidade dele enquanto homem, enquanto pai. Bom, isso também ele não fez. Ele também não cuidou muito bem da filha. Tanto que ela só foi apresentada para o resto da família 15 anos depois que Fanon morreu. Bom, no meio disso, Fanon faz o curso dele de psiquiatria forense. E no final do curso, ele tinha que fazer um trabalho que
Lá se chama de tese de doutoramento, aqui no Brasil seria um TCC. E ele escreve um texto chamado Ensaio sobre a Desalienação do Negro. Esse texto ele é rejeitado pela academia, porque era um texto, na visão dos orientadores e da banca, extremamente apaixonado, um texto muito militante, que estaria discutindo o tempo todo a questão dos marcadores sociais, marcadores econômicos, com as suas respectivas correspondências subjetivas, discutindo com autores como Adler, como Hegel, como Kojève, como Karl Jaspers, como Jung, como Lacan, mas que não era o que a universidade esperava dele. Então dão para ele um tempo para ele reescrever o trabalho. Aí Fanon pensa, é um trabalho médico-psiquiátrico que vocês querem? Beleza, é um trabalho médico-psiquiátrico que vocês vão ter. E no intervalo de menos de 2 meses, Fanon escreve o seguinte título, que até hoje eu não decorei, eu vou ter que ler para vocês, que é Um caso de doença de Friedrich com delírio de possessão, alterações mentais, modificações de caráter, distúrbios psíquicos e déficit intelectual da heterodegeneração espinocerebelar. Ou seja, vocês querem psiquiatria, vocês querem um bagulho científico, toma aqui para vocês. Mas ainda assim, é um texto em que ele está o tempo todo articulando as questões sociais, as marcações políticas e econômicas como promotoras do que a gente entende como loucura e entende como doença mental a partir do marcador social, sobretudo. Ele defende essa tese, ele passa com honras, com louvores, e depois disso ele vai aplicar para médico residente do hospital de Blida-Joinville, na Tunísia. Vai para a Tunísia, passa um tempo lá e começa a perceber que aquilo que ele entendia enquanto psiquiatria, enquanto cuidado com o outro, era marcadamente fundamentado na lógica de diferenciação. De que o que se entende enquanto cuidado do outro na colônia nada mais é do que uma lógica de regulação e controle para a utilização da violência, para a inferiorização e manutenção de um lugar de subserviência desse povo frente ao metropolitano francês. Então, a partir do Pele Negra, Fanon já tem uma quebra. Depois que ele vai para a Tunísia, mas sobretudo para a Argélia, quando ele vai se... vai para a luta. Ele vai para a luta diretamente, né? Que o Geismar até coloca, né? Que Fanon ele tem um apelo existencial que encontra reduto na realidade concreta, ele vai para a prática a partir do desejo, encontra um lugar onde ele pode realizar isso. Ele vai para uma revolução. Ele já deixa isso muito marcado no Pele Negra, que inclusive o ensaio sobre a desalienação do negro, que foi o texto rejeitado, tempos depois ele vai encontrar em Paris um editor que vai dizer para ele que aquele livro tem um potencial, mas precisava ter um novo nome. Daí sai o Pele Negra e Máscaras Brancas, que é o Francis Jeanson, que sugere, inclusive, para Fanon de reordenar a estrutura do livro para que se abra com o componente da linguagem como a primeira coisa a ser discutida. Então, assim, nada se perdeu nesse termo da obra de Fanon. Então, depois da Tunísia, ele vai para a Argélia. Na Argélia, ele vai se entranhar diretamente com a FLN, que é a Frente de Libertação Nacional. Ele era panafricanista também, né? Tinha uma questão da Panáfrica também. Isso, ele tinha... Uma das funções de Fanon na Frente de Libertação era ser um dos arautos do panafricanismo, não nos termos que a gente também entende hoje em dia, que é isso, o panafricanismo, tal qual o marxismo, tem uma série de linhas possíveis de serem reivindicadas. Tem o panafricanismo, sobretudo garveísta, que vai apostar na superioridade negra, e você tem um panafricanismo marxista, sobretudo, aí você pode votar para esse, por exemplo, o Cedric Robson da vida, que vai apostar na integração de classe racializada dos povos subalternos em África, que era mais dentro dessa lógica que Fanon defendia. Por exemplo, Fanon fez incursões em Angola, Burkina Faso, ele representou a Argélia no Congresso de Negritude em Roma, que inclusive é um evento que gera para a gente um texto que é primordial para pensar a obra de Fanon, que é Racismo e Cultura. Que é quando Fanon vai mostrar para a gente que o racismo não é uma consequência do projeto colonial. Não é que tem racismo porque tem colonialismo, é o contrário. O racismo é um fundamento da forma organizativa social na qual a gente está entranhado hoje em dia. De que não há capitalismo sem haver racismo. Não é que o racismo é uma consequência do capitalismo. Não, ele é um fundamento. Ele é um fundamento. Ele é um fundamento da sua organização.
Então, Fanon, nesse escopo de vida, vai sofrer atentado em Roma, vão tentar matá-lo várias vezes. Em determinado momento, Fanon ele vai romper com o governo francês, inclusive quando ele trabalha ainda em Argel, ele era um funcionário do governo francês. Ele é funcionário do governo francês ainda. Então ele vai escrever lá para o Charles de Gaulle a carta ao ministro residente, na qual ele vai marcar de que o que vocês fazem aqui, em termos bem resumidos da carta dele para o Charles de Gaulle, nada mais é do que uma reprodução de uma lógica na qual a política é matar, torturar, para se manter como superiores frente a nós. Eu não vou mais compactuar com isso. Eu vou tomar um lado aqui. E o meu lado é do meu povo. A minha nação Argélia. Inclusive, Fanon, hoje, ele é enterrado em Argel como um dos heróis da pátria. Ele não está na Martinica nem na França. Ele está na Argélia. Mas, só para poder concluir a sua história de vida, em algum momento, Fanon começa a adoecer muito. Começa a fazer exames e tal, e descobre que ele está com leucemia. E nisso ele já começa a ficar com o corpo debilitado, mas não para de trabalhar, não para de viajar, não para de produzir. É só a gente ver hoje em dia, assim, de escrita direta de Fanon. A gente vai ter 4 livros de compilados, você vai a 7, e entre artigos, entrevistas e artigos de jornal, sobretudo que ele escreveu no Mojahid, você vai ter na casa de centenas de textos. É 10 anos, pô. É quase como se o cara estivesse escrevendo, literalmente, um texto por mês. Para quem é acadêmico, isso é um nível de produção impossível de se realizar hoje em dia. Se você pensar isso enquanto o cara estava no meio de um processo revolucionário, assim, velho, tipo... Como? Como? É simplesmente como. E isso ainda tem um detalhe, né? Ele não era conhecido por ser bom nem de datilografar, nem de editar texto. Quem fazia isso para ele era a esposa dele. Quem datilografava os textos e quem fazia a edição era a esposa dele. Ele não digitava diretamente. Ele escrevia muito, conversava com ela, e muitas vezes ela que datilografava, principalmente os textos dele, que eram no Mojahid. Mas bem, Fanon descobre que está com leucemia. E a ideia inicial dele seria a de ir para a União Soviética para poder fazer o tratamento. Tinha contatos por conta da camaradagem de esquerda internacional, mas o tratamento oferecido na Rússia, na União Soviética, não daria conta, não era tão avançado. Então ele vai a contragosto para os Estados Unidos, utilizando o nome falso de Franz Ibrahim Fanon, que o nome dele é Franz Omar Fanon, aí o nome fantasioso dele é Franz Ibrahim. Ele vai para os Estados Unidos, para uma cidade chamada Bethesda. Ele começa a fazer o tratamento e, em meio a isso, trabalhando quase 16 horas por dia na escrita do seu último livro. Às vésperas da Revolução Argelina, explodir de vez. Antes ele tinha escrito o ano 5 da Revolução Argelina, que acabou de sair no Brasil pela Zaha, inclusive recomendo bastante a leitura do texto, que é a Sociologia de uma Revolução. E Fanon morre. Fanon morre nos Estados Unidos. Curiosamente, ele foi a contragosto para os Estados Unidos. E o Arauto, o principal nome que a gente tem, um dos principais nomes do século XX que a gente tem, talvez o Fanon, Fidel e o Mao Zedong, que sejam os grandes nomes do pensamento anticolonial mundial do século XX. Então você vai ter o cara da Revolução Cubana, o cara da Revolução Chinesa e o cara da Revolução Argelina. E um deles morreu nos Estados Unidos, porque ele foi tratar a leucemia. Ele não queria ter ido. O corpo dele, ele não está enterrado nos Estados Unidos, graças a Allah. Foi levado para a Argélia, onde ele está enterrado até hoje. E no ano seguinte, a morte de Fanon explode a revolução mesmo, na Argélia. Então, ele lutou por uma revolução que ele não viu em vida. Ele não viu. Mas ele lutou por ela. Mas ele construiu ela. Então, assim, a história do cara marca muito do que ele escreveu. Mas eu sou muito partidário de uma coisa que meu grandiosíssimo amigo, meus grandiosíssimos amigos, inclusive, o Davidson Faustino e o Walter Lippard, eles colocam, sendo inclusive coerente com o que o Lewis Gordon ele coloca, de que não há como reduzir a produção teórica de Fanon à sua biografia, mas também não tem como separá-la. Não é que ele escreveu porque viveu o que viveu, mas não tem como dizer que o que ele viveu não influenciou no que ele estava escrevendo.
que é muito comum de fazer essa redução teórica à biografia de autores negros, sobretudo, como se não tivesse capacidade intelectual de elaborar para além da sua história vívida. Inclusive, um outro problema que aparece muito, isso cabe muito com a biografia dele, é tentar separar um jovem Fanon de um velho Fanon, tal qual fizeram com Marx. Como se tivesse um jovem Fanon da fenomenologia interessado nas questões... Fanon do Velho Testamento e o Fanon do Novo Testamento. É quase isso, tá ligado? E as pessoas tentam fazer esse tipo de divisão que ela não se sustenta. Inclusive, muito do meu trabalho é especificamente de mostrar que desde o primeiro escrito de Fanon, que não é um ensaio teórico, é um ensaio teatral. O primeiro escrito de Fanon que a gente tem é uma peça de teatro, que é O Olho se Afoga, que ele vai falar sobre a questão da realização do desejo de sujeito negro frente à possibilidade de ser preterido por uma outra pessoa por conta do seu balizador racial, mas sem em nenhum momento falar sobre raça no texto. Os personagens eles não têm cor, mas você identifica que ele é negro a partir daquilo que é eclipsado. Aí já entra muito da marcação da forma como o Fanon ele traz à tona sua linguagem, extremamente parabólica, referendada em contos da natureza e tal. Mas que desde o seu primeiro escrito até o último, desde O Olho se Afoga até Os Condenados da Terra, eu tenho isso escrito inclusive em um artigo que eu publiquei pela PUC, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que é Do Olho se Afoga, a Luta pela Terra, de como tem 3 categorias que se estabelecem na execução da obra de Fanon como um todo desde o primeiro momento. Ele sempre esteve interessado, obviamente modifica a forma de apreensão, né? Mas sempre esteve interessado em discutir corpo, no lugar da subjetividade e correlata, a linguagem como forma de elaboração do mundo e a violência como um marcador das minhas realizações do possível. Se você pegar qualquer obra de Fanon, eu não estou falando de zoando não, qualquer obra de Fanon, uma dessas 3 categorias vai estar discutindo sobre ela. O Pele Negra e Máscaras Brancas, por exemplo, discute sobre as 3 de forma concomitante. Você pegar, por exemplo, o Racismo e Cultura. Você vai estar falando objetivamente sobre a dimensão do corpo e da violência em articulação com a categoria de elaboração linguística. Os Condenados da Terra, por exemplo, e é muito curioso isso, a última coisa que Fanon escreveu na vida dele foram casos clínicos. Curiosamente, são casos clínicos. Para um cara que ficou conhecido por ser um teórico da Revolução, que foi muito reivindicado, sobretudo no campo da sociologia e da história, a última coisa que Fanon escreveu na vida dele foram 4 casos clínicos, que diz muito pra gente qual era o nível de preocupação que ele tinha, que não era somente como social, também tem um interesse com o sujeito. Aí volta aquilo que a gente estava conversando antes, nas chaves de mediação, nem de incorrer no sociologismo, nem no psicologismo. Eu diria assim, é uma coisa que eu sempre faço o apelo para as pessoas assim, que é ler o Fanon com o coração aberto de entender de que ele está muito interessado em uma construção de um humanismo radical que se pense na elaboração de uma nova forma de se pensar e de se fazer humano, que leve em consideração o balizador racial, mas que não torne uma constituição hierárquica, ou seja, de não fazer com que o fato de, por exemplo, de eu ser negro e você ser branca, de uma anteposição que não ofereça a síntese possível, porque ambos somos humanos. O ponto central para Fanon é esse, é de um encontro possível em 2 humanidades que parecem antepostas e distantes, mas que na realidade tem muito mais em comum do que parece. Uma máxima Fanon é dizer o seguinte, beleza, eu como brasileiro e um colega meu chinês, a gente vai ter uma apreensão de realidade muito distinta por conta dos locais onde a gente cresceu, mas também tem elementos comuns. E tem mais elementos comuns do que elementos distintos, porque somos humanos. Temos formas de elaboração e de representação acerca da realidade muito parecidas, só que é nas especificidades que a gente vai perceber a diferença. Só que o projeto liberal de diferenciação para sustentar uma pretensa hierarquia de um perante o outro precisa que essas diferenças se sustentem para hierarquizar e sustentar, legitimar, inferiorizar o outro para que possa ser utilizado como forma de mercadoria e mercadologização. Então, o ponto central, e fica aí o convite, né, para a galera para ler a obra de Fanon, não somente lê-lo, né, ler os leitores de Fanon. A gente tem excelentes leitores de Fanon aqui no Brasil. A gente vai ter pessoas como Muriatã Barbosa, como Davidson Mendes Faustino, o Walter Lippold, o Douglas Barros, a Priscila Santos Souza. O Gilbert. Tô chegando lá, onde eu chego. Inclusive vai ter a mesa da USP. Isso. Essa semana agora, a partir de terça-feira, na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a famosíssima FEFELESH, a gente vai estar tendo o 2º Seminário Internacional Franz Fanon. Vai ser manhã, tarde e noite,
de terça a sexta-feira, com a presença desses nomes que eu estava citando aqui até agora, é basicamente juntar a nata da nata do fanonismo no Brasil e de autores do mundo também, para discutir as potencialidades e as atualidades do pensamento do Fanon no século XXI. Então é debater saúde pública, discutir saúde mental, discutir tecnologia, inclusive tem um livro do Davidson Faustino com Walter Lippmann, que é Colonialismo Digital por uma crítica hacker fanoniana, que vai discutir a partir do pensamento de Fanon, como que a gente debate tecnologia, como que a gente debate as questões, por exemplo, de inserção da IA nas pautas de política pública hoje em dia, como que isso regula o aparelhamento dos dados em saúde no Brasil, por que os dados do SUS estarem, por exemplo, no servidor internacional, na AWS, está no servidor da Amazon, e isso é responsivo a um projeto colonial. Por que é que quem paga a conta da inteligência artificial, de onde estão os servidores, é justamente os lugares da periferia do capital, que estão querendo trazer para cá, para gastar a nossa água, para rodar IA, para a resposta é ir para os Estados Unidos, para ir para a Europa. Por que o monopólio das big techs que a gente tem hoje em dia configura um aprofundamento das coloniais? Então, assim, o pensamento de Fanon, e veja que interessante, Fanon ele não discute inteligência artificial, mas a forma como o pensamento ele opera, inclusive quando ele pensa a tecnologia, ele vai pensar para pensar a revolução angelina a partir do rádio, sobretudo, como uma ferramenta de utilização revolucionária, tem reverberações para a gente até hoje em dia. Do que o que Fanon escreveu nos escritos psiquiátricos nos é útil hoje em dia para a gente pela política pública de saúde no Brasil. Por que tem que ser racialmente situada? Por que há diferenciação entre saúde mental da população negra? Por que há especificidade em saúde do homem, saúde da mulher, em como o marcador racial ele se interpõe? Então, a gente vai estar lá essa semana, inclusive começa agora terça-feira. É aberto ao público? Porque aberto ao público. Nunca fui na USP, nunca entrei lá, fiz faculdade na minha cidade. Eu posso entrar na USP? Com Como toda que certeza. funciona? Desde que você não seja um vereador de direita da cidade de São Paulo que vai chegar lá para gravar vídeo no TikTok atazanando a galera, será muito mais do que bem-vindo, bem-vindo e bem-vinde para estar discutindo com a gente. A universidade ela é pública, ela serve ao interesse da população e nós estaremos lá ocupando aquele espaço justamente para pautar de como o pensamento de Fanon somente se faz atual, mas como ele é frutífero para a gente pensar a realidade brasileira atualmente. Então, fica o convite, eu vou te mandar o card para vocês poderem compartilhar também. Vou estar lá também em mesa junto com a galera. E fica aí também para quem não conhece, para quem nunca viu a galera que discuta, que debate, quiser chegar. Eu também escrevo sobre Fanon e tal. Tem uma página no Instagram, que é o @GilbertPsi. Quem quiser também trocar uma ideia comigo, assim, tal, estamos sempre disponíveis, estamos sempre abertos, tá ligado? Acho que uma coisa que todo mundo que estuda Fanon tem muito próximo, que é o que o Davidson sempre brinca, o Davidson Faustino, que é quase como se fosse a torcida do Corinthians aplicada à lógica universitária, que é o bando de loucos por ti Fanon. Então, quem quiser trocar ideia sobre Fanon, quiser aprender, quiser ler, quiser chegar junto e tal, a gente tem grupos de estudo espalhados Brasil afora, tem no Recife, tem aqui em São Paulo, tem no Rio de Janeiro, tem no Rio Grande do Sul, tem em Minas Gerais, tem na Bahia, tem espalhado em todo canto. Então, assim, ó, quiser aprender, quiser colar junto, a gente não tá nessa toada. E eu falo, nós, estudiosos de Fanon, não tá nessa para monopolizar o conhecimento. Quanto mais gente lê Fanon, melhor é pra gente. Então a gente tá nessa daqui justamente para propagandear o pensamento de um cara que, da Martinica, que fez a vida dele no norte africano, tem uma forma de pensamento que é útil pra gente pensar o Brasil do século XXI. Então assim, quanto mais gente lê, melhor pra nós, velho. Caceta. Gente, eu não vou poder ir na aula dele hoje, mas eu trouxe ele aqui pro Francamente para a gente aproveitar esse momento e essa pessoa que está aqui passando por Jundiaí para a gente ter esse olhar sobre a obra do Fanon. Quem não conhece, é isso. Monte seu grupo de estudo, pega um livro, lê coletivamente, porque eu acho que leituras coletivas, elas são capazes de mudar olhares mais rapidamente, né? Essa coisa de você estar lendo e estar discutindo com alguém. Eu acho também que ajuda que o conhecimento se torne uma sabedoria, né? Se transforma em sabedoria. Se transforma em prática, pô. A gente estuda para devolver para a sociedade em forma prática, não é para ficar... É justamente o que está conversando no começo, né? Não é a população que deve servir a academia. A academia serve à população, pô. Acho que bem objetivamente é isso. A academia ela tem uma função social de devolver
para a população como um todo, de forma a gerar melhores condições para a nossa população ela poder viver e existir. Não é a academia que tem que chegar nas periferias e utilizar a galera como fonte de estudo. Como fonte de estudo. Isso é bizarro, pô. Isso é bizarro. É o contrário. A academia serve ao povo. É dentro dessa lógica que a gente vai estar sempre pautando, inclusive de conhecimento, ele é para ser popularizado. Não é para estar nessa, tipo assim, o livro é meu, o copyright é meu, se quiser usar vai ter que me pagar. Não, velho. A gente tá nessa aqui mesmo. E assim, é muito comum... A galera que estuda Fanon, basicamente todo mundo é de esquerda, até porque se tiver alguém de direita que gosta de Fanon, ou não entendeu nem o que defende, ou nem o que tá lendo. Mas acontece às vezes, né? O Brasil 2025, eu não me surpreendo mais com nada, velho. Não me surpreendo mais com nada, mas de como a gente tá nessa toada de popularização e de que mais pessoas possam ter acesso, tá ligado? Então é isso, velho. De agradecer mesmo a oportunidade de poder ter estado aqui hoje, de poder falar um pouco da obra de Fanon e também de fazer o convite, né? É um autor que, feliz ou infelizmente, depende da sua perspectiva, ainda é muito atual, e que pode oferecer elementos, e é isso, assim, cada pessoa nova que chega estudando um cara, a partir da sua história singular, vai trazer uma coisa nova pra contribuir, tá ligado? Então, quem quiser chegar, venha, velho. Venha pra esse bando de louco que é massa, velho. Tamo de portas abertas aí, bracinhos abertos. Quem quiser chegar, tamo junto, pô. Gente, eu que nem sou corintiana, sou São Paulina, entendeu? Defendo aqui a torcida independente, já tô aqui no bando de loucos já. Fãs de Fanon. Gilbert, obrigado demais, cara. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Eu vou liberar aquele precisa almoçar, que ele ainda vai dar aula. E é isso. Francamente, tem esse papel de trazer pessoas como o Gilbert para essa mesa, pra gente colocar na rádio, na internet, na pracinha, pra galera ouvir e ampliar um pouquinho mais. Nem só de internet vive o ser humano, né? Então, estamos aí ocupando todos os espaços e levando pensadores como o Gilbert aí para você. É isso, é esse o papel do Francamente. Galera, ó, obrigado pela companhia. Não se esqueça de curtir, se inscrever. Também deixe seu comentário aqui na caixinha do Spotify ou do YouTube, aonde você estiver. Também vou deixar todos os contatos do Gilbert, como você acha, quais as redes sociais, os inscritos dele. Vou deixar linkado tudo para você conhecer um pouquinho mais do trabalho dele, além do trabalho do Fanon. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem bem, bebam água e tchau. Francamente, com Tainan Franco.